Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais uma noite de leitura, mais um tempo aqui com o Senhor, e eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando as nossas vidas, como tem feito até aqui. Deus tem sido muito bom para nós. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, pedir para que o Espírito Santo nos conduza mesmo no entendimento nessa noite. Nós estamos chegando numa fase muito pertinente, né, dentro da palavra, onde o profeta Daniel ele vai começar, dentro desse contexto da Babilônia, ministrar aqueles que estão cativos na Babilônia, mas também aqueles que estão em Jerusalém, que foram deixados para trás. Ele vai falar com o próprio rei Nabucodonosor também nesse momento, então a gente vai poder ser ministrado sobre tudo isso, né? Quem está no exílio, quem ficou em Jerusalém, o rei que está governando sobre a terra nesse momento, né? O Império Babilônico. A gente vai entender um pouquinho sobre tudo isso. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado aqui todos os dias juntos, Pai, para que nós possamos meditar, ler a Tua palavra, entender muito dos princípios que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, noite após noite. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com Ezequiel 29, alguns versículos que vai falar sobre algumas profecias aqui. E nesse momento ele está falando contra o Egito. Mais um pouquinho, né? De profecias liberadas para esse momento. Ezequiel 29, versículo 17, 18, 19, 20 e 21. No primeiro dia do primeiro mês do 27º ano no exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor da Babilônia conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça foi esfregada até não ficar cabelo algum e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor: vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim. Palavra do soberano, o Senhor. Naquele dia, farei crescer o poder da nação de Israel e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Então o Senhor está falando contra o Egito nesse momento, que vai ser uma nação que vai ser conquistada pelo rei Nabucodonosor para o seu império, porque justamente eles não tiveram êxito contra Tiro, né, contra essa nação, mas o exército precisa ser recompensado. E a palavra do Senhor está dizendo que eles fizeram isso contra Tiro a mandado do Senhor. Foi o Senhor quem os impeliu, né, a estar indo contra Tiro nessa campanha. Então o Senhor é quem vai dar recompensa nesse momento para o exército do rei Nabucodonosor. Ezequiel 30, a gente vai ler do versículo 1 ao 19. É outro texto também profetizando. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano Senhor. Clamem e digam, ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. Etiópia e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo das terras da aliança cairão à espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano Senhor. Serão arrasados no meio das terras devastadas e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro.
A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o Alto Egito e incendiarei Zoan e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúcio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito. Pelúcio se contorcerá de agonia. Tebas será levado pela tempestade. Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastis cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o jugo do Egito. Ali sua força orgulhosa chegará ao fim, ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. Então o Senhor está falando mais uma vez sobre o Egito, sobre tudo, sobre essa invasão, né, que o rei Nabucodonosor vai fazer, e como é a mão do Senhor quem está trazendo juízo sobre toda a impiedade, todo o pecado ali no Egito, principalmente a adoração a outros deuses, né, a eles terem rejeitado o Senhor quando eles poderiam ter dado ouvidos a Deus desde o início. Nabucodonosor e a visão da árvore, seu segundo sonho. Nós vamos ver agora Daniel 4, do versículo 4 ao 27. É essa visão da árvore, né, que Nabucodonosor tem, é o seu segundo sonho. O primeiro foi sobre a estátua, a gente já leu algum tempo atrás, e agora a gente tem aqui Daniel 4, falando sobre esse segundo sonho de Nabucodonosor. Isso nós já estamos no ano aproximadamente 570 a.C. Então, o início do exílio começa bem antes do ano, acho que 600 mais ou menos, né? Não, 586 é a queda de Jerusalém. Um pouco antes, 590, 595, a gente já tem boa parte, né, de Israel sendo levado para o cativeiro. O desfecho acontece em 586 e aqui a gente está no ano 570. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. E eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco
e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, no qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore és, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Então, o rei Nabucodonosor tem esse segundo sonho que fala dessa árvore, né? Com seus frutos, com seus galhos, e o rei então busca essa interpretação com seus astrólogos e todos os magos ali, mas somente Daniel então começa a trazer essa interpretação aqui, e para nós hoje lendo fica tudo muito claro, né, o que o rei está falando, mas se nós talvez estivéssemos ali e ouvíssemos só o sonho, talvez a interpretação não ficasse tão clara quanto hoje vê Daniel escrevendo, né, e ler as escrituras como está simples aqui, de que a árvore era o reino da Babilônia e de que quem vai ficar então ali acorrentado com os animais é o próprio rei Nabucodonosor, para que ele reconheça que é o Senhor quem domina sobre toda a terra e que dá poder inclusive para ele, porque ele acha que o poder que foi dado para ele é que conquistou, ele não está reconhecendo o domínio de Deus. E Deus nesse momento está mostrando para o rei Nabucodonosor, que é a tipologia do anticristo, que quem domina sobre toda a terra, quem tem o domínio de todas as coisas é o Senhor, sim. E isso vai acontecer, vai se cumprir. Daniel profetiza, Daniel na verdade revela o sonho que o próprio rei Nabucodonosor teve, e isso vai se cumprir. Nabucodonosor então invade o Egito mesmo, como houve a profecia aqui, no ano 569 aproximadamente. Os 7 anos de loucura de Nabucodonosor, nós vamos ver agora Daniel 4, a partir do versículo 28, ele vai continuar essa história então até o 33. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse:
É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de águias e as suas unhas como as garras das aves. Continua aí Daniel capítulo 4, do 34 ao 37, que vem esse reconhecimento então do rei Nabucodonosor. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que fez, o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Percebe que o próprio rei Nabucodonosor passa por todo esse processo que o próprio Deus, instituiu como juízo para ele por causa da arrogância que tinha subido ao seu coração, porque ele se achava realmente grande, diante de todos os reinos, que o poder dele ia acima de todas as coisas. E o Senhor mostra que ele está no domínio de toda a terra para sempre. E o rei Nabucodonosor, então, aparentemente se converte, ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, porque a experiência que ele tem aqui com esse sonho, com a revelação, com o próprio processo de se manter ali, como um animal selvagem, e então depois de reconhecer, ele confessa aqui o Senhor na sua vida. Joaquim é libertado da prisão. Nós estamos agora num momento já um pouco mais avante, 2 Reis 25, versículo 27. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no 27º dia do 12º mês. O mesmo texto, Jeremias 52, 31. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Então Joaquim nesse momento é libertado, Ele provavelmente desde que ele foi levado cativo para a Babilônia, ele se tornou um prisioneiro. E nesse momento em que Evil-Merodach se torna rei na Babilônia no lugar do seu pai, ele então liberta Joaquim. Segundo, talvez historiadores ou mesmo aí as pessoas que falam um pouco dessa passagem, falam de uma possível amizade de Joaquim com Evil-Merodach, que talvez tinham a mesma idade na época em que ele foi levado para o exílio e por isso ele é libertado. Mas isso a palavra não diz e nós não podemos confirmar, ok? Joaquim é tratado com bondade. 2 Reis 25, versículo 28, 29 e 30. Ele o tratou com bondade e lhe deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto da sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Jeremias 52, versículo 32, 33 e 34 fala esse texto também. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. Então ele é cuidado nesse momento
pelo rei da Babilônia, que é Evil-Merodach nesse momento já, o sucessor, né, do rei Nabucodonosor. O nascimento aqui acontece de Salatiel, se não me engano um sacerdote, né, alguém ali da linhagem de Judá, provavelmente, né, acho que alguma coisa assim, da linhagem de Judá, provavelmente. A morte de Jeremias acontece aqui também, ele está com 90 anos, isso aqui nós estamos falando do ano 560 a.C. Os maiores líderes dessa época, aqui é parte de história, tá, gente? Eu deixei aí porque tá aqui registrado e eu quero falar aqui para vocês. Então, Evil-Merodach é assassinado nesse momento. Neriglissar começa a reinar na Babilônia. Isso nós estamos falando do ano 560 até o ano 556. Esse cara, esse Neriglissar, ele reina durante 4 anos no lugar de Evil-Merodach. Ciro começa a reinar, né, na Pérsia nesse momento também. Nós estamos no ano 559 e vai até o ano 529, durante 30 anos. Ciro vai reinar na Pérsia. Nós vamos ver isso nas passagens onde Ciro toma o Império Babilônico, inclusive. Nascimento de Buda, né, de Buda mesmo, o profeta Buda aí que alguns falam, né, na religião do budismo. Esse homem nasce aproximadamente no ano 557 a.C. Nabonido reina na Babilônia, na maior parte do tempo em corregência com o filho Belsazar. Então, nesse momento aqui, nós temos a troca de reinado. Então, Evil-Merodach é morto, entra esse outro cara no poder, mas ele é rapidamente tirado do governo, porque provavelmente não era o sucessor do trono. Quem entra é Nabonido, que é um dos sucessores, então, ao reino na Babilônia. Mas ele reina junto com seu filho Belsazar, e esse nome é que nós precisamos gravar, que a gente vai ver já já, esse carinha aqui perdendo o Império Babilônico para a Pérsia. Nós vamos ver rapidamente o nome dele já já. Então ele começa a reinar aproximadamente no ano 556 a.C. E aqui tem o nascimento também de Confúcio, outro, acho que pensador, né? Confúcio, acho que foi algum pensador aí da época, não me lembro ao certo quem foi, não posso falar, não tô lembrado, mas é uma pessoa importante dessa época que também nasce no ano 551 a.C. Depois pesquisem lá quem foi Confúcio. Buda a gente sabe que é o líder, né, da religião budista, mas Confúcio eu não me lembro agora. Parece que um filósofo, pensador, alguma coisa nesse sentido, mas eu não lembro ao certo. Visão de Daniel e sua interpretação, os 4 animais. Agora, quem vai ter a visão aqui, nesse último texto que a gente vai ler, é Daniel. Agora, não mais o rei Nabucodonosor, que na verdade já está praticamente aí com outro reinado, já não é mais Nabucodonosor que está no poder, mas Daniel vai ter essa visão nesse momento, né? Vamos ver. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1 é o capítulo todo, é o nosso último texto de hoje. No primeiro ano de Belsazar, então quem está no poder já é Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com o leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres,
vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi tirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. E ele me respondeu, dando-me esta interpretação: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Daniel capítulo 7 é essa visão dos 4 animais, que são justamente os 4 reinos que a própria palavra está dizendo, e esses reinos têm a ver com a própria Babilônia, depois com o Império Medo-Persa, depois com o Império Grego, e esse 4º reino, a maioria das pessoas fala sobre o Império Romano, mas não quer dizer que seja o Império Romano. Segundo os grandes estudiosos dos nossos últimos tempos, fala do Império Otomano, que vai se levantar nos últimos dias com o Anticristo. Então, nós não podemos afirmar categoricamente, mas nós podemos olhar pelos acontecimentos históricos e então perceber que é isso que vai acontecer. Se você já teve curiosidade de assistir sobre esses grandes impérios, eu te aconselho a buscar esses vídeos, né? Existe muito material bacana aí no YouTube, né? Ou mesmo escrito em livros, e dá para buscar historicamente isso. Pelas minhas pesquisas de alguns anos aí, é isso que eu tenho entendido. E se você também quiser aproveitar
para ver, né, os vídeos que eu gravei lá do curso de escatologia falando sobre Daniel 7, eu te aconselho, vai te enriquecer muito no entendimento desse texto, a respeito desses 4 reinos, a respeito desse último reino que vai ser o pior de todos, que vai ser para a volta de Jesus, o anticristo novamente se levantando com toda a fúria e despedaçando mesmo seus inimigos. A palavra é muito clara para Daniel aqui, no que diz respeito ao entendimento que a gente tem hoje, porque para Daniel ele não tinha essa plenitude dos acontecimentos, né? Hoje nós temos todos esses 4 reinos praticamente já passaram. O reino otomano vai se levantar novamente, que é o que a palavra de Deus diz, que eles vão se levantar novamente, em outros textos fala isso também, e então eles cumprirão toda a profecia que Daniel já deixa aqui muitos anos antes do cumprimento dela nos últimos dias da terra. Mas todos os outros reinos, os 3 primeiros já aconteceram, e foi exatamente como Daniel previu cada um desses reinos, o que eles tinham de características, até a questão dos animais, era um animal que era justamente o símbolo desses reinos. Então vale muito a pena a gente dar uma olhadinha nesse estudo que está lá já no canal, que eu falei sobre o livro de Daniel, vai falar sobre essa visão de Daniel, capítulo 7, com mais precisão. Eu vou falar de detalhes ali, e eu acredito que pode te enriquecer nessa passagem, mas crendo que Daniel está ali na Babilônia, tendo visões maravilhosas a respeito daquilo que Deus vai fazer no tempo do fim e no tempo em que eles estão vivendo lá também, através do reino da Babilônia, no reino do Império Medo-Persa e depois do Império Grego. E aí, por último, tem o Império Romano, mas não é ele que é esse 4º animal que é terrível, aterrorizante. Amém? Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui. Amanhã nós vamos ter Salmos, amanhã a gente tem Daniel ainda, Isaías. A gente vai ter uma leitura muito boa amanhã. Quero ver se eu consigo parar um pouco mais cedo para fazer essa leitura. Tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando a nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã.